Boa tarde a todos. Antes de mais, queria saber se estão todos a ouvir e a ver bem o slide. Se está tudo bem. Sim. Ok. Pronto, então podemos começar. Então neste webinar vamos falar um bocadinho sobre as funções sintáticas dentro do grupo verbal, que são, nomeadamente, os complementos, o modificador e o predicativo, ok? Vamos ver os tipos de cada um deles e alguns exemplos também, para conseguirmos também perceber a função de cada um dentro de uma frase e saber também distingui-las ou distingui-los. Ok? Alguma dúvida que tenham, é só perguntarem, algum comentário vão dizendo. Então, relativamente aos complementos. Os complementos são funções sintáticas que podem ser desempenhadas, as funções, por grupos nominal, por grupos preposicionais ou grupos adverbiais, ok? Estes complementos dividem-se em 4 tipos: o complemento direto, o indireto, complemento oblíquo e o complemento agente da passiva. Então, que vamos falar também um bocadinho de cada um deles e dar também exemplos de cada um deles, para que saiam daqui a saber identificá-los numa frase, que é o objetivo daqui do webinar. O que vem entre parênteses é a sigla de cada complemento, que é utilizada para identificar cada um dos complementos dentro de uma frase também, ok? Num contexto gramatical e linguístico. É assim, são estas as siglas. Portanto, se virem estas siglas em contexto sintático, quer dizer que estamos a falar de complementos, ok? Então vamos falar vamos começar pelo complemento direto. Aqui, relativamente ao complemento direto, esta é uma função sintática que pode ser desempenhada por um grupo nominal, que é selecionado ou exigido pelo verbo, e que é substituível pelos pronomes pessoais o, a, os, as, ok? Como podem ver aqui nos exemplos 1 e 2. Ok? Então, no exemplo 1, o que está sublinhado é o complemento direto. Esta bicicleta. E como é que nós sabemos isso? Como é que nós identificamos aqui o complemento direto? Primeiro, vemos onde está o verbo na frase, que neste caso é comprar, na primeira. Comprar. Segundo, já identificado o verbo, vamos fazer a pergunta ao verbo. E qual é a pergunta que temos que fazer? É o quê? O quê ou quem? Vamos então fazer a pergunta. O Francisco comprou o quê? Neste caso, o que vem a seguir responde a esta questão. Se responder ao o quê, quer dizer que é um complemento direto, ok? Portanto, esta bicicleta comprou o quê? Esta bicicleta. Quer dizer que esta bicicleta é o complemento direto. Se não responder a esta pergunta, quer dizer que não é um complemento direto. É outra coisa qualquer. Pode ser outro tipo de complemento. Portanto, complemento direto responde à questão o quê ou quem, ok? Aqui já sabemos então o que é. Segundo exemplo, vamos então ver. Aqui é exatamente a mesma situação. Fazemos a pergunta ao verbo. Qual é o verbo? Encontrar. Encontrou. A Carla encontrou uma amiga numa loja. Portanto, verbo encontrar. Então a pergunta seria: a Carla encontrou quem? Encontrou uma amiga, ou seja, uma amiga, que é o que está sublinhado, é o complemento direto. Responde aqui à questão. A Carla encontrou quem? Nesta situação é a mesma coisa, mas responde à outra pergunta. São estas duas as perguntas que podemos fazer se for
complemento direto, ok? E é isto. Terceiro exemplo e último aqui nesta parte. Esta situação repete-se. O que é que o Mário disse? Ok? O que é que o Mário disse? Disse o quê? Que estava com sono. Portanto, que estava com sono será o complemento direto. Disse o quê? Que estava com sono. Resumindo aqui esta parte, um complemento só é complemento direto se responder a uma destas duas questões. Só estas duas. O quê e quem. Não confundir com a quem, porque isso é outro complemento. Portanto, o quê e quem. Porque se responder a esta do a quem, que nós já vamos falar a seguir, estamos a falar de um complemento indireto. Portanto, direto, o quê e quem. Ok? Esta é a forma mais fácil de interiorizarmos estes complementos. Vamos aqui ao complemento indireto, que é o que eu estava a falar agora. Então, neste caso, complemento direto trata-se de uma função sintática também, que é desempenhada por um grupo também preposicional, que é selecionado e é exigido pelo verbo. Então, no primeiro exemplo, no exemplo 1, o que está sublinhado é o complemento indireto. Ok? E neste caso, fazemos o mesmo processo que fizemos há pouco com o complemento direto. Primeiro, vemos onde está o verbo na frase, telefonar. O Pedro telefonou à Joana para irem jantar. Verbo, telefonar. Segundo, fazemos a seguinte pergunta ao verbo. A quem? Que é a que está aqui do vosso lado direito, canto superior direito. A quem? Não confundir com quem, como eu já disse, que é o complemento direto. Esta é a quem, porque as respostas são diferentes, como eu disse. Aqui neste exemplo, a pergunta ficaria: o Pedro telefonou a quem? À Joana. Portanto, à Joana seria o complemento indireto, ok? Portanto, responda à pergunta, é complemento indireto. No exemplo seguinte, este exemplo é igual. A Maria deu os parabéns, isto é o terceiro. No exemplo seguinte aqui é igual, ele ofereceu-lhe um anel. Fazemos a pergunta ao verbo, o que é oferecer o quê? Um anel. Neste caso, o que seria um anel? Um anel é o complemento direto. Ofereceu-lhe. Lhe, aqui é a resposta ao a quem. A alguém, lhe. Ok? Portanto, este pronome é um complemento indireto. Ok? Pronto. Terceiro exemplo. A Maria deu os parabéns a todos os alunos. A Maria deu os parabéns a quem? Deu os parabéns a todos os alunos. Ou seja, a todos os alunos é o complemento indireto. Portanto, estamos esclarecidos aqui. Complemento direto, o quê? Quem? Complemento indireto, a quem? Um bocadinho diferente. Alguma dúvida até aqui? Está tudo bem? Se não tiverem dúvidas, vamos avançando, tá bom? Próximo slide. Então, vamos ao complemento oblíquo. O complemento oblíquo é outra função sintática obrigatória na frase, ok? Porque se não existir a frase fica agramatical. O que é gramatical? Está gramaticalmente incorreta, ok? Portanto, não está correta. Este complemento tem uma regra que é a seguinte: um complemento oblíquo não pode ser substituído por pronomes pessoais. Lhe, lhes, ok? E responde a todas as perguntas, que não aquelas que vimos há pouco, ok? Portanto, responde a todas, menos a o quê, quem e a quem, ok? Pronto. Esta é a regra. Vamos então ver os exemplos aqui em baixo. No primeiro, a Célia mora na Ilha Terceira. Vemos onde está o verbo, novamente, mora, verbo morar. Então, qual é que é a pergunta que podemos fazer aqui? A Célia mora
Vocês conseguem ver qual é a pergunta? A definição do oblíquo é uma função sintática dentro do grupo verbal, que são, na verdade, são todas. Nelson. Era isso que queria perguntar. O importante aqui não é tanto saber a definição, é mais saber como identificá-lo. Menos aquelas que eu já disse anteriormente, ou seja, responda a todas menos a o quê, quem e a quem. Estas três já são respostas do complemento direto e do complemento indireto. Todas as outras identificam-se aqui como complemento, as respostas são o complemento oblíquo. Portanto, sabendo as outras, se não for nenhuma delas, é complemento oblíquo. Ok? Pode ser também agente da passiva. Atenção, porque eu já vos mostro a seguir qual é a pergunta que devem fazer. Ok? Pronto, então. Tiago disse-me onde. A Célia mora onde? Exatamente, é isso mesmo. É esta a pergunta que temos que fazer aqui ao verbo. É a única que se pode fazer neste momento. Então a resposta é: mora onde? Na Ilha Terceira. Pedro, a forma mais fácil... Exatamente também. Exatamente. Deixa de fazer sentido. Exatamente. Também pode ser. Pronto, é esta mesmo. Onde é que a Célia mora? Na Ilha Terceira. Exemplo 2. O aluno concorda com quem? Isto é diferente de a quem ou quem. É com quem. É diferente, ok? Portanto, não confundir. Ou seja, com quem? Com a professora. Ok? Terceiro exemplo. O Fábio candidatou-se à vaga de emprego. Vemos novamente uma pergunta diferente de todas as outras. Então, o Fábio candidatou-se a quê? Ao quê? Esta seria a pergunta que deveríamos fazer ao verbo. Candidatou-se então à vaga de emprego. A quê? Não é o quê. Isto é sempre diferente. Então aqui podemos concluir que o complemento oblíquo responde às perguntas que não são de complemento direto nem indireto, ou seja, responde às perguntas que nem o complemento direto nem o complemento indireto conseguem responder, ok? Onde, com quem, ao quê, a quê, tudo isto. E, como o Pedro Palma estava a dizer, a frase deixa de fazer sentido aqui. Se a frase terminasse, o Fábio candidatou-se, teria de ter aqui outro contexto por trás. Porque se fosse uma frase solta, não faria sentido. Candidatou-se, ponto. A quê? Não é? Complemento oblíquo. É isto. Nós já vamos no final fazer um exercíciozinho para ver se vocês compreenderam tudo. Alguma dúvida? Vão dizendo. Complemento agente da passiva. Então, o complemento agente da passiva é também uma função sintática de um grupo preposicional numa frase passiva, na voz passiva, ok? Então, o que é uma frase na voz passiva? Existem dois tipos de frase. A frase ativa e a frase passiva. As ativas e as passivas definem-se pela forma como são construídas, ok? A ativa, como vem aqui, temos dois retângulos. A frase ativa é construída com sujeito, verbo na forma simples e complemento direto. Voz passiva, sujeito, verbo na forma composta, mais complemento agente da passiva. Esta é a construção frásica de uma frase ativa e uma frase passiva. Então, o que é uma frase passiva? Temos aqui 3 exemplos.
O exame foi corrigido pelo professor, foi escrito, foi comido. Isto é o verbo na forma composta. Se vocês estudaram os verbos, temos os verbos simples e temos os verbos compostos. Estes são na forma composta, ok? É o que precisamos de saber. Então, voltando aqui ao complemento agente da passiva, no exemplo 1, temos o complemento sublinhado e a pergunta que podemos fazer aqui, neste caso, é: por quem? O exame foi corrigido por quem? Pelo professor. Sempre. Ok? Segundo exemplo, exatamente a mesma coisa. A pergunta mantém-se. Os Maias, o livro Os Maias foi escrito por quem? Por Saramago, pelo Saramago. Portanto, a pergunta mantém-se. Mais uma vez, aqui a resposta está de acordo com a pergunta feita, por isso é que vemos que isto se trata de um complemento agente da passiva. A frase está na voz passiva, é uma frase passiva e responde à questão por quem. Ok? Terceiro e último exemplo. Acontece exatamente a mesma coisa, ou seja, sempre que a resposta à pergunta por quem for respondida, pelo que vem a seguir na frase, sabemos que é um complemento agente da passiva. Ok? Foi comido. Foi comido por quem? Pelo gato. Portanto, é isto. Frase na voz passiva, sujeito, verbo, verbo na forma composta e o complemento agente da passiva. Ok? Portanto, frase ativa é esta a construção. Frase passiva, a outra do lado direito. Vamos então ao modificador. Aqui o modificador é também, ou seja, o modificador do grupo verbal é uma função sintática também, dos constituintes que não são selecionados pelo núcleo, que neste caso é o grupo verbal, o núcleo, que é onde está inserido, o que é exatamente o oposto dos complementos, que são selecionados pelo verbo, o nome e o adjetivo. Então, os modificadores podem apresentar-se de formas diferentes. Podem apresentar-se como grupo preposicional, como grupo adverbial e como oração. Vamos ver aqui as duas características que definem este modificador do grupo verbal. Pode ser eliminado na frase, ou seja, é dispensável e mantém o sentido da frase, mesmo sem ele. Mas iremos falar um bocadinho disto no próximo slide. E que pode aparecer em perguntas, esta é a segunda característica, pode aparecer em perguntas como o que é que o Pedro fez ontem? Ontem, aqui, é dispensável. O que é que o Pedro fez? Pronto, aqui é um modificador que poderá ser dispensável, mas o sentido mantém-se, o sentido da frase mantém-se. Ok? Então, no primeiro exemplo, vamos começar pelo primeiro. Vemos sublinhado um modificador de um grupo preposicional da frase, que é do grupo preposicional, que tem uma preposição. Este grupo preposicional quer dizer que tem uma preposição, assim como os outros, que já lá vamos. Uma preposição, qual é a preposição? Alguém me consegue dizer? Se é que já estudaram esta parte das preposições e conjunções. Exatamente. Portanto, a Carla resolveu o problema com facilidade. Com facilidade é um modificador é um grupo preposicional. Porquê? Porque contém uma preposição com. Pronto, vocês sabendo que há aqui uma preposição, não é preciso saberem que isto é um grupo preposicional, ok? Basta saberem ou identificarem qual é o modificador. A Carla resolveu o problema, ponto. Com facilidade, adiciona informação sim, modifica a frase sim, porque pode ser com facilidade ou com dificuldade, mas é dispensável. Pronto, é isto, é um modificador, ok? Grupo adverbial é
exatamente a mesma coisa, é a mesma função, só que trata-se de um advérbio. Exatamente, é um advérbio de tempo neste caso. Ontem o candidato à presidência desistiu. O ontem modifica aqui a frase, porque modifica efetivamente, porque dá-nos aqui um sentido de tempo, que foi ontem, mas a frase mantém o sentido. Se retirarmos o ontem, o candidato à presidência desistiu. Portanto, isto mantém-se. A oração, no último exemplo aqui que temos um modificador constituído por uma oração. E aqui neste exemplo também temos... como é que eu hei de dizer? Se o modificador for eliminado, mantém-se aqui, a frase mantém o sentido. Ok? Portanto, é a mesma regra. Adormeci, ponto. Adormeci. Alguém me consegue dizer que tipo de verbo é este? Isto é só uma curiosidade, se é que já estudaram os tipos de verbos nas classes de palavras. Se a frase fosse só adormeci. Não sabem? Não faz mal, pronto, isto também era só uma... Agora lembrei-me. Portanto, era um verbo intransitivo. Portanto, adormeci, não há mais ação nenhuma, era um verbo intransitivo. Neste caso, a oração, voltando aqui ao modificador. Adormeci logo que me deitei. Portanto, logo que me deitei, modifica aqui a frase, mas se não tiver esta informação, o sentido, mais uma vez, mantém-se na frase. Não fica uma frase sem sentido. Ok? Portanto, semanticamente, está correta. Portanto, isto é o que faz o modificador. Ok? Vamos ver aqui mais à frente. Então, o modificador... E eu meti isto aqui porquê? Porque é importante saber distinguir este modificador do grupo verbal de outras funções sintáticas, nomeadamente do complemento oblíquo e do modificador da frase. Ok? Portanto, e é importante porquê? Porque este modificador do grupo verbal é muitas vezes confundido tanto com este complemento como com o modificador da frase. Portanto, é importante aqui saber um bocadinho a diferença e saber diferenciá-los, se aparecer numa pergunta. Então, vamos ver aqui as diferenças para conseguirmos então distingui-los. Então, de modo a conseguirmos diferenciar este modificador do grupo verbal de um complemento oblíquo, aqui o que é que podemos ver? Ou seja, de que modo é que conseguimos diferenciar um de outro? Então, sabendo que o modificador do grupo verbal pode ser retirado efetivamente da frase, ok? Por isso é que eu escrevi estes dois exemplos e estão aqui a vermelho e riscados, rasurados. Portanto, se os retirarmos da frase, a frase mantém o sentido, pode ser retirado, como eu já disse nos slides anteriores, ok? Podemos também saber ou diferenciá-los. Então, o modificador pode também ser confundido, como vemos aqui na parte de baixo, com o modificador da frase. Okay? A diferença é que este modificador do grupo verbal pode ser negado ou interrogado. Vamos pegar aqui nos exemplos de cima. Aqui verificamos que se eliminarmos, voltando aqui ao de cima, se eliminarmos o modificador, a frase mantém o sentido, ok? Porque na verdade a informação relevante, que é a Carla resolveu o problema e que o candidato desistiu, esta é a informação relevante, efetivamente relevante para o sentido da frase. Isto é a informação útil. Ok? Pronto, é isto. Relativamente ao terceiro exemplo, podemos colocar aqui o terceiro exemplo, como eu estava a dizer, na negativa.
por exemplo, aliás, como está aqui, não foi ontem, mas hoje que o candidato desistiu. Ok? Portanto, para vermos aqui a diferença, é esta mesmo. Ontem o candidato à presidência desistiu. Não foi ontem, mas hoje que o candidato desistiu. Ok? Portanto, se der para fazer aqui a negativa da frase, seria um modificador. Ok? É isto. Ou na interrogativa, também podemos fazer na interrogativa. Foi ontem ou hoje que o candidato discursou. Seriam estas as duas vertentes, ok? Pronto. Mas eu acho que se vocês souberem aqui o complemento oblíquo e os complementos facilmente, depois sabem identificar um modificador da frase, ou do grupo verbal neste caso. Ok? Mas vamos fazer depois uns exercícios para ver se vocês conseguiram reter aqui a informação toda. Predicativo do sujeito. Então, aqui o predicativo é também uma função sintática que ocorre em frases com verbos copulativos, ok? E que pode atribuir aqui uma característica, uma localização no espaço ou no tempo e no espaço, ok? Então, o que são verbos copulativos? Eu tenho aqui uma tabelazinha com alguns exemplos. Então estes verbos copulativos são aqueles que estabelecem uma ligação entre o sujeito e o predicativo do sujeito, ok? Ou seja, criam aqui uma ligação entre o sujeito e uma qualidade, uma característica, um estado, uma localização no tempo ou no espaço, ok? Temos aqui alguns exemplos: o ser, o estar, o permanecer, ficar, que são exemplos de verbos que aparecem mais frequentemente nas frases, ok? Vamos então ver aqui alguns exemplos para percebermos melhor isto. Exemplo 1. A Raquel é arquiteta. Aqui o verbo ser, a negrito, o é, sendo um verbo copulativo, ok? O que vem a seguir é o predicativo do sujeito, ok? Que neste caso faz a ligação entre o sujeito, a Raquel, e o que vem a ligação entre o sujeito e a qualidade ou característica desse mesmo sujeito, que é o ser arquiteta. É isto. Portanto, o que está é o quê? Sim, também poderia ser, mas são funções sintáticas diferentes. Ok? Depois depende da pergunta que é feita na frase. Eles dão uma frase e perguntam qual é o complemento, que tipo de função sintática e dentro do grupo verbal. Este tipo depois depende da questão que é feita no teste ou na prova, neste caso. Portanto, é isto. Segundo exemplo. Aliás, isto é sempre exatamente, os verbos copulativos. Aqui no segundo exemplo, a situação repete-se, sendo que o verbo estar é também um verbo copulativo, o ser, o estar, o ficar, que é o que está aqui nos exemplos. Aqui o predicativo refere-se a uma localização, ok? Está atrás do carro. Atrás do carro é o predicativo do sujeito, ok? Vamos ver aqui, ver o terceiro. Deixem-me ver aqui só uma coisa. Terceiro exemplo. Só um bocadinho, deixem-me ler aqui. Exatamente, se for um verbo copulativo, o que vem logo a seguir é o predicativo do sujeito. É isso mesmo, Pedro, é isso mesmo. Terceiro exemplo. O verbo ficar, o verbo copulativo, exatamente a mesma situação do anterior ou dos anteriores.
Portanto, trata-se então, o que vem a seguir, no centro formativo, do predicativo do sujeito. Porque se refere, lá está, a uma localização. Portanto, como eu estava a dizer, os verbos copulativos fazem aqui a ligação entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Ok? Para ver se vocês depois também conseguem ou perceber ou identificar os verbos copulativos. Tá bom? Então até aqui ficámos a saber que quando surge um verbo copulativo, estamos perante sempre um predicativo do sujeito, tudo o que vem a seguir. Ok? Temos é que nos lembrar quais são os verbos. Ou saber aqui que fazem a ligação entre o sujeito e a qualidade, a característica, uma localização. Ok? Isto também vai lá com vários exercícios, praticando um bocadinho. Ok? Sei que isto é um bocadinho confuso ao início, mas fazendo exercícios chegam lá, não se preocupem. Alguma dúvida que tenham também podem sempre falar comigo, ok? Portanto, depois temos o predicativo do complemento direto. Então, este predicativo é um pouco diferente, porque já não tem a ver com o sujeito, mas sim com o complemento direto. Ok? Ou seja, é o elemento que atribui qualidades ou propriedades ao complemento direto. É obrigatoriamente selecionado por um verbo transitivo predicativo. Ok? Então, o que é que são estes verbos? Estes verbos transitivos predicativos. São aqueles que relacionam o complemento direto com os predicativos. Vamos então ver aqui exemplos. Primeiro exemplo. Ela considerou o concerto magnífico. Então, o verbo considerar, a negrito, faz a ligação e cria uma relação entre o complemento direto, que é o concerto, com o predicativo, que é magnífico. Ok? É isto. Segundo exemplo, elegeram a Marta presidente da associação. O verbo eleger, ou eleger, é também um verbo transitivo predicativo. Ok? Elegeram a Marta presidente da associação. Último exemplo. O verbo achar, a Vera acha o Pedro inteligente. O verbo achar relaciona também o complemento direto, a Vera, neste caso, com o predicativo do sujeito, que é uma qualidade, inteligente. Ok? Então, aqui em cima do lado direito, coloquei uma tabela para vocês verem também alguns exemplos destes verbos. Portanto, verbos intransitivos. Os verbos intransitivos precisam de complementos e conseguimos responder àquelas perguntas de que falámos há pouco, nos complementos. Eu concordo com a minha mãe. Concordo com quem? Com a minha mãe. Ok, verbos intransitivos. São aqueles, o verbo, ou são os verbos que transmitem uma ação completa ou incompleta, começa e termina no sujeito da oração. Eu não sei se vocês sabem a diferença, verbos transitivos e intransitivos, não sei se já estudaram essa parte, mas tem a ver também com isto, ok? Portanto, têm que estudar, será um complemento para perceberem também esta parte. Verbos intransitivos, como eu estava a dizer no slide anterior, dormiu, ou dormiu muito. Este dormiu muito, esta frase, dormiu muito, o dormiu é um verbo intransitivo, é uma ação completa por si só, não há mais nada. Ou ela tossiu, ponto. Não aconteceu mais nada, não há mais ação, a ação começou e acabou naquele momento. Ok? Isto é um verbo intransitivo. Pronto, é isto. Vamos então, se vocês quiserem, vamos fazer aqui um exercício de complementos para ver se vocês conseguem identificar aqui os complementos e se lembram das perguntas que são feitas ao verbo. Pode ser? Acham que se lembram de tudo? Mais ou menos? Eu também vou ajudando, se não conseguirem, ok?
Então vamos lá. Vamos fazer aqui alguns então. Então, pedia-vos que me indicassem a resposta correta em cada pergunta, escolhendo um dos complementos de cada frase. Primeira, a Cátia inscreveu-se no exame. Qual é a pergunta e qual é o complemento? O Diogo diz complemento oblíquo. Complemento oblíquo é isso mesmo. É isso mesmo. Isso mesmo, Diogo, Bernardo, Nelson, Pedro, é isso mesmo. Segunda, vou ligar ao meu amigo. Qual é a pergunta? Qual é o complemento? Complemento indireto. Porquê? Vou ligar a quem? A quem seria complemento indireto. É isso mesmo. Exatamente. Terceira. Prometi à minha mãe uma viagem aos Estados Unidos da América. Aqui seria complemento indireto também. Ok, vocês conseguiram perceber bem aqui a parte dos complementos. Exatamente. Desculpem. O Carlos deu uma prenda aos avós. Quarta pergunta, ou quarta frase. Quarta, deu o quê? Uma prenda aos avós. Exatamente, é complemento direto. Certíssimo. Quinta, o meu irmão foi comigo aos Açores no fim de semana. Foi comigo. Isto é só complementos. Neste momento, é só complementos. Mas poderia ser um modificador da frase, sim senhora, porque pode ter, lá está, pode ter mais do que uma função. Uma frase, uma palavra pode ter mais que uma função sintática, ok? Pode estar abrangida em duas ou mais. Ok, pronto. Porque neste caso modifica aqui, porque foi comigo. Mas sim, exatamente. Então, comigo seria complemento oblíquo. Ok? Complemento oblíquo. Porquê? Foi com quem? O meu irmão foi com quem aos Açores? Foi comigo. Sexta, eles viram uma zebra num safari. Sexta. Complemento direto é super fácil, não é? Assim isto torna-se muito fácil. Exatamente. Sétima, o André foi onde? André foi onde? Foi onde? Já vos dei a resposta, não é? Foi ao Japão, como é óbvio. O André foi ao Japão, exatamente. É complemento oblíquo. Última. O assaltante foi preso pela polícia. Deixei o mais difícil, vá que não é bem difícil. Pela polícia. Por quem? Foi preso por quem? Ok. É isto. Estes são os complementos. Acham que seria mais fácil? Querem mais exercícios disto? Perceberam bem? É um bocadinho confuso às vezes, mas eu acho que é uma questão de fazermos exercícios e praticarmos um bocadinho. Os complementos é mais fácil, tendo aqui as perguntas. Sabendo quais são as perguntas a fazer ao verbo, é mais fácil interiorizarmos isto e a identificação. O resto, lá está, é um bocadinho mais complicado, sim. Mas eu acho que com exercícios vamos lá. É, exatamente. Do predicativo do sujeito. Exatamente.
É isso mesmo. Então, quem quiser mais exercícios ou seja, não tanto complementos, mais do restante, dos modificadores e dos predicativos, mandem mensagem e eu vou tentar fazer exercícios novos com nessa vertente, ok? Também para vocês praticarem um bocadinho mais, visto que é um bocadinho mais complicado. Ok? Mandem-me mensagem a pedir, está bem? Pronto, se não há mais comentários, mais dúvidas, também não tenho mais exercícios neste momento, obrigada por terem vindo, dou por terminado então o webinar, espero que tenham gostado, e a próxima sessão será na quinta-feira, já não me lembro o tema, mas conto convosco na mesma na quinta-feira, ok? Obrigada por terem vindo e até quinta.